Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje eu recebo aqui no estúdio da Unicruz TV o comandante da EASA, Humberto Ramos de Vasconcelos. O nosso papo vai ser sobre o projeto Nossa Bandeira, em instantes depois do intervalo. Fazer uma especialização é vivenciar mudanças, tornar tudo mais interessante, além de valorizar o seu currículo. Por isso, a Unicruz abre espaço para 4 novos cursos de pós-graduação. Escolha o que mais combina com você. Pós-graduação Unicruz, você em destaque. Estamos de volta com o Sala de Estar e seja muito bem-vindo ao nosso programa, comandante. Muito obrigado. Me sinto muito feliz em estar presente aqui. Então, comandante, hoje a gente vai conversar sobre um projeto que é muito interessante, que fala sobre a nossa bandeira. Na realidade, é um resgate, né, que se faz ao civismo e ao patriotismo. Conta pra gente um pouquinho como é que surgiu a ideia de vocês trabalharem nesse projeto. É que, na realidade, esse projeto nós já temos no Exército há bastante tempo, no aspecto que uma das características da nossa profissão militar é o civismo e o patriotismo. Então, desde a época do general Enzo, o comandante anterior, e prossegue agora com o nosso general Vilas Boas, comandante do Exército, que inclusive é de Cruz Alta, né? Então, ele, nas suas diretrizes, ele manteve a diretriz anterior no aspecto de cada vez mais nós buscarmos nos aproximarmos da sociedade como um todo, das escolas, das universidades, e buscarmos transmitir um pouco desses valores que para nós é muito sagrado, que é o patriotismo, o civismo, o amor à nação, a nossa bandeira, e buscarmos transmitirmos um pouco e trocarmos essa experiência. Então, assim sendo, eu comecei esse projeto, na realidade, primeiramente lá em João Pessoa, quando eu comandei em João Pessoa o 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, há cerca de 3 anos atrás, antes de eu ir para a Nigéria, fazer um curso na Nigéria, na África, de 1 ano. E lá, esse projeto ele foi muito bem aceito pela comunidade. Então, trazendo essa experiência de João Pessoa, eu resolvi também implementar aqui. E aqui nós tivemos uma repercussão, eu confesso que foi além da expectativa. Nossa, isso é bom. Muito além da minha expectativa. Porque assim que eu conversei com meus oficiais dessa iniciativa, que eu gostaria de nos aproximarmos do meio acadêmico e das nossas escolas, para a gente buscarmos criar essa sinergia. E um dos meus capitães, ele conhecia a nossa coordenadora, a Aline, né? Coordenadora de Educação. Da Nona CRE. Então, ele conversou com ela e aquela conversa ali já surtiu efeito. Aí já fizemos uma reunião com ela, mais o presidente da Câmara de Vereadores, o Gustavo Vilibil, e falei para eles o projeto, eles gostaram e a partir dali começamos a jogar a semente, né, para trabalhar, e mostrei o projeto como é que seria. Primeiro nós fizemos o projeto, mostrei o projeto, e esse projeto ele se constitui em 4 fases. Então, na primeira fase, é nós capacitarmos o nosso pessoal militar para preparar essa mão de obra, digamos assim, qualificá-la, e concomitantemente nós fazer essa divulgação que nós estamos realizando, junto às coordenadorias, junto às escolas e assim por diante. Então, nesta primeira fase, nós reunimos vários professores, foram na ordem, em torno aí de 60 professores e diretores de escolas, lá para a EASA. Nós mostramos o projeto, as fases que ele se constitui, que a primeira fase é justamente essa de divulgação do projeto, e as escolas realizarem o levantamento do que elas precisam para implementarmos esse projeto. Ou seja, tem muitas escolas que não tem nenhum mastro mais do pavilhão nacional. Né? Então, elas têm que ter o mínimo, o mastro, a bandeira nacional, um som com um CD do hino nacional. Né? Então, essa fase que nós estamos vivendo agora, essa fase de preparação, e a gente qualificando a nossa mão de obra. Então, na segunda fase, é nós irmos à escola, junto com os nossos soldados, e ensinarmos as crianças
a cantar o hino nacional, a hastear a bandeira nacional, ensinarmos o que representa a bandeira nacional, ensinarmos ali que o hino nacional é uma verdadeira obra de arte. Então, cada trecho do hino nacional, ele traduz uma parte da nossa história. Então, ele representa toda uma trajetória histórica do país. Então, ele vai ser ensinado e interpretado, né? Então, assim sendo, essa segunda fase é aquele garoto em que estudou, aquele nosso soldado que estudou na escola X ou Y, então ele vai lá, em vez dele, em determinado dia, ele vir para a escola de manhã cedo, primeiro ele passa na escola em que ele foi aluno e ele vai hastear o pavilhão nacional e cantar o hino nacional com a escola. E a terceira fase é a gente trazer essas crianças também para o quartel para participar da formatura com a gente, junto com a tropa, e hastear o pavilhão nacional junto com a nossa tropa, lá no quartel. Lá na EASA. E a quarta fase é nós buscarmos mais à frente, criarmos, fazer concursos de redação, de pinturas, né, para mostrar o que aquelas crianças estão interpretando a parte do civismo, a parte do patriotismo. Sim. E isso aí vai culminar o estado, digamos assim, final desejado. Esse projeto é chegarmos no dia 7 de setembro, no dia da independência do Brasil, colocarmos um maior número de crianças desfilando aqui em Cruz Alta e elas realmente saberem por que ela está desfilando. Sim. De forma voluntária ali, por que ela está fazendo aquele ato cívico, aquela demonstração de amor ao país, à sua nação. Sim. Então, em linhas gerais, esse projeto está se constituindo nessas fases aí. Essa primeira fase, agora que nós estamos vivendo, é essa fase da divulgação, a escola se preparando, nós estamos preparando a nossa tropa, o nosso soldado ali, e estamos prontos já para iniciarmos a próxima fase agora em maio. Agora em maio. E como é que é a preparação desse militar que vai para as escolas para trabalhar com os alunos, comandante? Então, nós temos a nossa banda de música. Então, a banda de música, ela vai trabalhar o hino nacional com os nossos soldados, porque, além dessas interpretações históricas, para ensinar a criança a cantar ali, dentro realmente do que acontece. Que, exemplo, muitas vezes a pessoa fala em seu, e não é em seu, é em teu. O hino nacional é cantado na segunda pessoa e não na terceira pessoa. Então, muita gente acaba confundindo com isso aí. Trocando. Então, a nossa banda de música vai qualificar os nossos soldados e, paralelamente a isso, vamos qualificar também no aspecto da conduta. Por exemplo, quando se canta o hino nacional, a postura que nós temos que ter diante do hino nacional, a postura que nós temos que ter perante a bandeira nacional. Ou seja, temos que ter demonstrar o respeito pelo aquele símbolo, símbolo nacional. Então, tudo isso está ocorrendo. Sim. E me diz uma coisa, comandante, ao todo o senhor tem ideia de quantas escolas vão ser visitadas? Atualmente nós temos, o número está crescendo, né? Atualmente nós estamos agora com 39 escolas. 39. Nós estamos com cerca de 22 escolas estaduais, 22 municipais, 14 estaduais, uma técnica e 2 particulares. E esse universo poderá ser ampliado, porque nós estamos abertos para adesões, para participar desse ato cívico-patriótico. Essas escolas são só aqui de Cruz Alta? Não. Nós temos também de Não Me Toque e Boa Vista do Cadeado. Então, Cruz Alta, Boa Vista do Cadeado e Não Me Toque. Não Me Toque. Isso. E se por um acaso não tiver alguma dessas escolas aqui da região, não estiver participando, mas teve conhecimento do projeto e quer participar, de que forma que as escolas devem proceder? Entrar em contato com a nossa Relações Públicas na EASA, que estaremos de braços abertos para... Qual é o telefone, comandante? Olha, o telefone aqui exatamente eu não estou lembrado, mas é só procurar no YouTube. A gente vai procurar o telefone e colocar para vocês aí no vídeo aí embaixo, para vocês poderem entrar em contato. Eu não estou lembrado do telefone lá da minha Relações Públicas, mas é só entrar em contato com as Relações Públicas que nós anotaremos o nome da escola, o responsável
passa o telefone para a gente que a gente de imediato vai estar acrescentando. Isso. Então tá. Antes da gente começar a gravar, comandante, a gente conversava sobre essa questão do civismo e do patriotismo, né? Que as pessoas hoje em dia não acabam dando muita importância para isso, né? E na realidade elas acabam exaltando isso em momentos importantes que às vezes elas têm, como finais de jogos, né? Agora a gente está aí perto de uma Olimpíada, então quando tem esses momentos, né? Elas acabam dando importância, mas a gente sabe que isso é uma coisa momentânea, né? Como é que o senhor vê essa questão? Até porque tem a lei, né? De 71, né? Que a gente falava antes, que é a lei 5.700, né? Artigo 14, que prevê também que se faça o hasteamento da bandeira e se cante o hino nacional nas escolas uma vez por semana, né? Isso, pelo menos uma vez por semana. Bem, o que eu vejo é que isso aí, a pessoa não... que o brasileiro, de um modo geral, ele é patriota, mas tem que ser trabalhado, tudo é ser trabalhado, tem que ser trabalhado. Então, desde a sua tenra idade, tem que ser desenvolvido esse aspecto cultural, cívico, patriótico. Então, se não for, por isso que a minha preocupação com as nossas crianças, de buscarmos desenvolver esse trabalho com as crianças, para ela crescer e ter uma base cívico-patriótica. Porque não adianta a gente chegar agora para um adolescente e cobrar uma determinada postura cívico-patriótica se ele não tem. Então, a gente só pode cobrar alguma coisa de uma pessoa se ela tem condições de pagar. Sim. Então, exemplo, se você não tiver R$1.000, não adianta eu te cobrar para você me pagar R$1.000 se estiver me devendo, se você não tem aquele dinheiro para pagar. Então, como é que a gente vai cobrar da sociedade uma coisa que ela não tem? Então, nós temos que trabalharmos, temos que desenvolvermos esse conceito, essa disciplina cívico-patriótica, que aí, a partir do momento que a gente instrumentaliza, que a gente orienta, a gente tem como cobrar, porque ela tem conhecimento daquilo. Se não tiver conhecimento, acaba acontecendo que a gente vê atualmente jovens, inclusive, rasgando a bandeira nacional em frente à televisão. Então, ou seja, significa que ele não sabe nada sobre patriotismo e civismo, porque quando ele foi criança, não foi trabalhado aquilo com ele. Entendeu. Então, ou seja, muitas vezes ele não está nem fazendo por maldade, porque ele não tem conhecimento. Não tem conhecimento. O que significa aquela bandeira nacional, não tem o conhecimento devido, que aquilo ali representa o seu país, a sua nação, a sua história, né? A riqueza do território nacional. Então, eu vejo nesse ponto que nós precisamos resgatarmos, que isso tinha anteriormente, e que está sendo esquecido com o tempo, e resgatarmos, isso é questão até de sobrevivência do país. Questão de sobrevivência, nós não estamos mais nem questão de alternativa, é questão de sobrevivência, porque nós observamos que todos os países de primeiro mundo, eles levam a sério o civismo e patriotismo. Então, muitas vezes, a gente fala em cidadania, que é extremamente importante, o meio ambiente, a inclusão das minorias, isso é extremamente relevante, mas a gente esquece do patriotismo e do civismo, que é a base da cidadania. Claro. Ou seja, o cidadão saber o que representa a sua bandeira, o que representa o seu hino. Ou seja, como é que a gente vai construir um cidadão em que, na sua plenitude, se ele não sabe o significado da sua bandeira, o significado do seu hino nacional, não sabe cantar o hino da sua independência, do seu país, então fica uma cidadania, eu acho, meio amputada, faltando alguma coisa. Sim. Me diz uma coisa, comandante, o senhor já trabalhou esse projeto em outro estado, né? O senhor comentou no começo do programa. O que o senhor pôde observar dessa troca de experiência com as crianças ao trabalhar esse projeto? É um crescimento significativo no aspecto da disciplina, de organização, né? Exemplo, a semana passada, nós, dentro desse conceito do projeto Nossa Bandeira, nós tivemos o aniversário do Exército, que completou 368 anos de existência, que o nosso Exército, ele nasceu em 1648, na guerra contra a expulsão dos holandeses. Então, a partir daquele momento que se uniu o negro, o índio e o branco, se uniram contra o inimigo comum, que era o holandês, e pela primeira vez foi chamado a palavra de pátria, naquele momento histórico, né?
Então, nós completamos, semana passada, no dia 19 de abril, o aniversário do Exército. Então, naquela Semana do Exército, nós fizemos várias atividades na escola, na EASA, em que chamamos as crianças. Várias crianças foram na EASA, participaram lá das nossas atividades. Entre elas, elas ficaram bastante satisfeitas. Colocamos as crianças para dar uma volta de caminhão dentro do quartel, andar com os nossos cavalos lá da ecoterapia, fizemos uma pista de corda, levamos na nossa biblioteca, no nosso museuzinho, demos uma revistinha para cada uma sobre o Exército, que a gente chama do Recrutinha. Depois levamos no refeitório, elas fizeram um lanche no nosso refeitório lá. E essas crianças, essas escolas, depois fizeram um trabalho, ou seja, dentro do contexto do projeto, iniciativa de cada escola, de cada professor, para homenagear o Exército. Então, essas crianças desenharam o soldado lá, teve escola que fez uma mensagem parabenizando o Exército Brasileiro pelos 368 anos de existência, as crianças fazendo continência para a gente, então, ou seja, homenageando o Exército pelo transcurso da sua data natalícia. Sim. Então, aquilo ali já é fruto desse trabalho do projeto Nossa Bandeira. Então, as crianças saíram extremamente satisfeitas, felizes da vida, e esse contato com o quartel permitiu materializar, em parte, o projeto ali. E com isso, as professoras falaram que as crianças ficaram muito felizes e até, digamos assim, o aspecto da disciplina na sala de aula tem melhorado. Tem melhorado. Isso é uma coisa bem interessante, né, comandante? Porque quando a gente fala no quartel, a gente tem sempre aquela visão de que o quartel acaba sendo um pouco distante da vida das pessoas, né? Sim. E as crianças poderem ter essa proximidade, entrarem no ambiente de vocês, visualizar como é que é o quartel, porque gera muita curiosidade nas pessoas. Isso é uma coisa bem legal, né? Porque aproxima vocês e aproxima mais a comunidade, né? Isso certeza. Uma relação muito prazerosa e salutar, né? Com certeza. Então, exemplo, os nossos soldados que entraram esse ano, eles, em 2 dias, aprenderam a cantar o hino nacional. No 3º dia, já estavam na formatura para os seus familiares, assistindo a entrada deles no quartel oficialmente, e eles cantando o hino nacional em forma. Ou seja, aí eu conversei até na formatura ali com os pais, falei, isso é um milagre. Em 2 dias, eles já estão em forma, marchando e cantando o hino nacional, e já tendo uma postura de soldado e demonstrando Sim. um amor cívico para o nosso pavilhão nacional. Me diz uma coisa, comandante, para que a gente possa encerrar. A gente sabe que tem muito brasileiro que não sabe cantar o hino, né? Que começa cantando o hino e quando depois vai baixando o volume, vai disfarçando e vai indo. Mas certamente a canção do seu time de futebol ele sabe totalmente. Pois é. No seu ponto de vista, qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm para cantarem o hino? Será que é realmente esse civismo que não foi trabalhado? Será que é o não exercício a esse civismo? Como é que o senhor enxerga essa questão? Eu acho que é a falta justamente dessa cultura que nós estamos perdendo, dessa cultura cívico-patriótica. Que exemplo... Eu, quando eu estava fazendo meu curso de mestrado no Rio de Janeiro, na Escola de Comando Estadual do Exército, concomitantemente eu cursava uma universidade no Rio de Janeiro, universidade pública. Então, coincidentemente, uma daquelas semanas, teve um ato cívico dentro da universidade. E eu presenciei inúmeros professores e estudantes com postura pouco elegante na frente do pavilhão nacional, no canto do hino nacional, e alguns até não sabiam cantar o hino nacional. Né? Isso, ou seja, numa universidade pública. E uma semana depois, eu fui numa viagem de estudo estratégico lá no interior da Amazônia, no coração da Amazônia, onde os exércitos têm vários pelotões ao longo da linha de fronteira, e nós fomos conhecer um dos pelotões de fronteira em Aureté, que você chega lá ou pelo rio, que leva 30 dias mais ou menos de barco até chegar naquele pelotão de fronteira, ou você vai de meio aéreo, como nós fomos pela Força Aérea Brasileira, no C-130 Hércules. E quando chegamos lá no campo, na pista de pouso que tinha lá,
Então, tinha o jovem tenente, que era comandante do pelotão, que comandava cerca de 40 pessoas, 50 pessoas militares ali. E do lado tinha a tribo indígena, esperando a gente também. Essa tribo indígena, quando a gente desceu do avião, e foi um dos momentos, talvez, de maior emoção que eu já passei até hoje, de materialização do civismo e o patriotismo, foi quando a delegação se aproximou dos índios, ao descer da aeronave, foi se aproximando dos índios, os índios cantaram o hino nacional na língua deles e depois cantaram o hino nacional em português. E não tinha nenhum CD, não tinha um papelzinho para ler, não tinha nada. Não tinha uma banda de música, não tinha nada. Eles cantavam ali no gogó. Né? Então, aí eu comecei a me perguntar, será que o verdadeiro cidadão é esse aqui, o sentimento de amor ao país é esse aqui, ou no Rio de Janeiro, onde eu estou estudando na universidade, que não tinha a postura mínima para proceder diante de um pavilhão nacional. Sim. Então, aquele garoto, aqueles índios que estavam cantando ali, certamente aquele tenente que estava ali comandando com seus 22, 23 anos, estava levando um mínimo de cidadania para aqueles nossos irmãos índios ali, e esse mínimo de cidadania, patriotismo e civismo. Sim. Então, essa foi uma demonstração, digamos assim, de amor ao país. Sim, e você se emociona falando nisso. Não emociona, não tem como não emocionar. Como você também está se emocionando. Eu estou vendo que o senhor está com os olhos cheios d'água aí. E quando eu conto isso, digamos assim, os meus interlocutores acabam se emocionando também. Sim. Porque você chega no coração da Amazônia, você vê lá o índio cantando o hino nacional, né, na língua deles e no português, isso aí, digamos assim, você ganha o dia. Claro. Ganha o dia. Ou quando você sai do Brasil e você vê se hasteado o pavilhão nacional, o hino nacional sem cantar, aquilo também, digamos assim, te desmancha. Sim. É o patriotismo, a manifestação do patriotismo. E o nosso povo, ele tem isso. Agora tem que ser trabalhado. Claro. E você tem que trabalhar com as crianças. Sim. Com as crianças. Tem que botar o alicerce bem sólido para que ela possa crescer com raízes profundas no solo fértil. Sim, e disseminar tudo isso. E produzir frutos, né, da melhor qualidade possível. Sim. Ok? Tá certo, comandante. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Acho que foi muito bom a gente poder levar um pouco mais de conhecimento para o pessoal lá de casa a respeito do projeto que vocês estão trabalhando, Nossa Bandeira, que eu acho que é extremamente importante, né, a gente trabalhar essas questões e ensinar para a garotada tudo isso que permeia, né, a história do nosso país e do nosso hino, que é tão bonito, e da nossa bandeira também, que a gente tem que aprender a cultuar. Tudo é uma poesia. É verdade. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço pelo espaço aí. E a escola, não só a escola, mas o Exército como todo está de braços abertos para criarmos essa sinergia cívico-patriótica com a sociedade aí. Tá certo, obrigada. Obrigado. A gente vai colocar aí no vídeo para vocês, mais uma vez, o telefone de contato da escola, para que vocês possam entrar em contato com eles e buscar informações a respeito do projeto. O programa de hoje vai ficando por aqui, a gente vai encerrar, é claro, com o hino nacional. A semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.